polividência e translação acássica, fazendo a verdadeira constelação ancestral cósmica. O que podemos falar sobre isso? O que seria polividência? É o poder de se desligar totalmente da matéria coesa, do corpo, da carne, saindo-se em consciência, em consciência, não inconsciência, pelo dito chakra coronário. Da mesma forma que o sujeito sai animicamente no fenômeno da morte. Isso acontece nesse ensaio dela todas as noites. Então, sempre aconselhamos que faça a sua meditação perto da hora de adormecer. Por quê? Qual é o maior relaxante muscular existente entre os seres viventes? O sono, gente. Você está com dor, está cansado, no outro dia você está recondicionado. Vocês já perceberam isso? Há uma forma de relaxar melhor que o sono? Então por que não unir a meditação ao sono? Porque a escola atual diz. Então ela não é atual, gente. Ela não é atual. Ela é mais caquética que todas que já existiram antes dela. Então, a gente esclarecendo isso, vamos falar agora também da translação acástica. Translação é um termo astronômico para o movimento do Sol. Quiçá você se torne um Sol em vida, sem precisar entrar em chamas ou morrer para isso. Ter a compreensão do que é ser um Sol. O nosso Sol, entre aspas, visível, na verdade ele é um ísis cósmico que explodiu lá no astral, já explicamos isso, é tanta radiação que o próprio plano não o segura e aparece em outro, aqui. Ele em 5 horas e 48 minutos, pela elíptica, ele se movimenta na velocidade média de 107 mil quilômetros. Você imagina você girar em torno de si mesmo com essa velocidade? E o que é evolução? É tornar esses planetas vêm de viajantes de planos muito lentos, muito pesados, estão a caminho do Sol. Qual o Sol? O que está dentro de seus corações. Isso só basta vir para a periferia, para fora. O próprio planeta tem que evoluir, por isso que você está aqui, está ensinando o planeta a evoluir ou estacionar. Pare o mundo que eu quero descer. Realmente, se você parar o mundo, você desce junto. E não seria justo, depois de tanto tempo e esforço da natureza, desperdiçando recursos. Então é muito importante em vida fazer isso. Por quê? Nós vamos falar de glândulas de novo. Temos a pituitária e a pineal. A pituitária, ela exerce a mesma função que o corpo tem em relação aos demais corpos sutis. Ele é um regulador de luz. Por isso, inteligentemente, o hindu chama o chakra do meio do entrecenho de Ajna, o comando, para controlar isso. É aquilo que eu estava falando, os hormônios, eles asseguram que você não esteja o tempo todo viajando em planos, para você se deter, ter atenção e querer viver aqui. Só que esse centro também regula graus de importância para você também não ficar apegado à ideia, a ponto de não querer mais voltar, não querer mais sair. Ok? Então a polividência é uma visão angélica, porque se constata, não só porque é dito, que anjos são olhos. Anjos não são formas, não são aqueles pássaros, mas também podem, eles sim têm livre-arbítrio para tomar a forma que bem
quiser, a seu bel prazer. Mas olhar ultrapassa o conceito de visão que você conhece. Olhar é estar, olhar é ser. Não queira ser livre, queira ser. Se você é, você faz parte de todo o ambiente. Então você está em toda parte, então você não precisa nem ser livre para estar em qualquer lugar. Não é mesmo? É essa compreensão que te tem que atingir. Como quinta raça, já com corpo causal operante, que o corpo causal já é a nossa psicoponte com o que está acima de nós, o nosso futuro, que é se religar ao Deus que sempre fomos. Mas devemos também ter o equilíbrio de lembrarmos que somos ainda humanos. Ou será que somos ou estamos? Essa é a pergunta que o adepto deve fazer para si mesmo. Isso talvez traga alguma iluminação. E iluminação não é nada mais que esclarecimento. É ver a vida como ela é. Então, dentro desse contexto de visão, você se torna o objeto observado e ao mesmo tempo você é o sujeito que o observa. E isso é possível através de 2 mantras específicos, previamente selecionados, e estão no próprio plano da visão integral de vida, da visão cósmica, como benefício para aqueles que buscam. Está lá. Anha Tum. Ok? Anha está ligado à translação acássica. Você pode constelar sem gastar 1 centavo e sem tirar o corpo do lugar para ir para algum consultório. Você não precisa engordar a conta bancária de ninguém. Você vai só engordar os seus valores internos, com as informações que virão. E Tum é para a polividência. Esse Anha deve ser visto à frente do chakra frontal. Veja como se tivesse escrito num ambiente espacial. Quem já foi jovem na época, setentista, oitentista, lembra dos Star Wars. Num ambiente cósmico, começava com um letreiro, que ia assim, é assim a mecânica do mundo causal. Veja isso. Com olhos abertos, fechados, você que escolhe. Se sente mais seguro com olhos abertos, o efeito é o mesmo, porque você não está enxergando com os olhos. Não vai mudar o efeito. E Tum, você visualiza em cima do topo da cabeça. Na antiga moleira, perdida nas crianças depois que elas crescem. Eu uso desse método, até eu vou revelar aqui, eu uso ele concomitante, simultaneamente. Anha na frente, Tum acima. Anha, Tum. Anha, Tum. Eu vou mudando a minha perspectiva de consciência. Às vezes eu coloco Mi à frente e às vezes acima. Mas em combinação. Que ao mesmo tempo eu me desprendo da matéria, seguindo de meditação e sono, ou meditação seguida por sono. Como eu já estou me deslocando, já estou perdendo uma veste, ficando agora em corpo astral e mental, se eu repetir lá, e lá o som é comando, toda a natureza te obedece, ela te descarta mais 2 corpos. Que forma você acha que tem agora, nessa etapa? Nenhuma, gente. Aí você é o que é. Aí ontem falávamos numa live sobre o nome civil. Se o nome civil ele
codifica para uma única vida. Você não vai ter o mesmo nome na próxima, e nem teve na contígua posteriora, não anteriora, perdão. Não terá na anteriora e nem na posterior o mesmo nome que tem agora. Qual é o nome real que você está procurando com o sono, som único? É o som do seu nome. É o nome de sua comunidade monádica. Aí você vai descobrir que aquele nome, mesmo aquele, o nome individual, o nome supremo, é de uma comunidade de consciências. Porque não há como ter livre-arbítrio inquebrados. Nós somos quebrados da consciência. Então não pode ter toda a consciência num micro quebrado. Ali é parte dela. E por ser ângulos diferentes da mesma consciência, que esse Deus, consciência, separou, só teremos a consciência de Deus quando nos unirmos os pedaços. Por isso que não há livre-arbítrio de um para outro. Se um resolver pinchar, né, a Ponte da Liberdade de São Paulo, virá a autoridade o encarcerar, o punir. Plausivelmente. E depois virá alguém com outra tinta cobrir aquilo que ele chama de arte. Então o livre-arbítrio do outro impede o meu livre-arbítrio. É aquele ditado que é assim: a liberdade do vizinho termina onde a minha termina. Então quer dizer que os dois devem ter o mesmo grau de liberdade e limite para que haja uma liberdade real. Voltando ao corpo físico, por ele te barrar, mas só que tudo tem contraindicação, tudo tem efeito rebote. No ele te barrar, ele pode fingir. Por isso que você é enganado por seres humanos igual a você, que funcionem como você. Como você pode ter pensamento e não saber qual é o pensamento do outro se ele também pensa? Porque o corpo físico barra, é o filtro. O problema é que nisso, tudo é polar, pode acontecer de nada que está à frente sendo apresentado como comportamental, como aparência, condiz com o interno. Por isso que os serviços de saúde mental não resolvem. Porque eles se detêm à aparência. Se estou vendo meu paciente sorridente, ele deve estar feliz. Mas você não vê a psique, mesmo sendo psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta. Só quem vê a psique é o próprio paciente que não tem curso de psicologia ou psicologias. Ok? Então no final acaba sendo desserviço. Psicologia, psicanálise, psiquiatria, psicoterapia, se você não entra em contato com a sua própria psique, que corresponde a todas as outras psique. Daí você vai entender a alma humana. Enquanto isso, vamos pagar, né, caro por soluções baratas. E tem gente que vai ficar, né, com essa fera interna, sabe, revolta, catapilésica, né? Vai ter convulsões com essa fera dentro dessa jaula interna, porque não vai aceitar nada disso aqui que a gente está falando, porque isso aqui arrisca o futuro profissional deles, que é a roda, né, que nos fecha, a bolha deles que nos fecha, um inferno que é deles, que nos fecha de enxergar a tudo e não precisar mais de bengalas. E veja que inferno, gente. Inferno é tudo em que estanca. Por exemplo, o inferno dantesco, ele é um contexto extremista, exacerbado de toda a impressão física. Tudo que for mais inferior que a frequência ou vibração coesa da matéria, vai doer mais, vai fazer sofrer mais, vai estagnar mais. É a pura inércia total.
Então a gente deve procurar grandes vibrações, mas não quer dizer que a gente deve se agitar. O agitar deve ser íntimo, de procurar e encontrar aquilo que você tem como objetivo. Cumprir a sua missão aqui, que é conseguir enxergar além disso aqui. Esse Criador que fez criaturas só quer que nós vejamos por Ele daqui para lá, para Ele saber o que Ele é. E nós o que vamos o ensinar, sabia? Não é Deus que nos ensina, é nós que ensinamos, sendo partícula dele, sendo limitados ao contrário dele, para dizer para ele: você realmente é ilimitado, a ponto até de criar limitância sem necessitar. Então, o que pode acontecer com a polividência? Você já não vê, você é o puro olhos do universo. Você é o próprio universo olhando para você. Por isso que a primeira etapa, aconselhamos a meditar e depois sair do corpo, a primeira etapa, o próprio ser ainda sujeito, ainda observado, observa seu corpo. E ao ele ainda se desdobrar desse observador de corpo chamado alma, ele agora vê a alma e vê tudo o que ele é. Isso é autoconhecimento. Não há como falar de psique sem autoconhecimento. Autoconhecimento é se auto-revelar. Né? Antigamente a gente revelava as fotos. Hoje os bytes, né, eles gravam. E depois a gente pode ver depois. E quando a gente vê uma foto, um cartão postal, a gente está vendo a coisa? Não. É uma cópia da coisa, uma impressão da coisa. Então não é fiel. Então não é verdadeiro. Aí que vamos classificar inteligentemente, até pelo hinduísmo, de Maya, ilusão. Ilusão, pouca luz. Maya é o mesmo sentido de não ver. Inclusive tem uma raiz de uma palavra, né? Desmaiar. É você, além de estar iludido, né, por uma impressão, identificado, você ainda apaga, você se envolve, você cai dentro daquilo ali, que não é real. Ok, pessoal? Paz reverencial.